Marcelo Menezes Cardoso, comandante da Escola Superior de Guarda. Boa tarde a todos, senhoras e senhores, bem-vindos mais uma vez aí à nossa escola. A palestra de hoje será sobre o tema Rio de Janeiro, capital do G20, e será proferida pela doutora Fabienne Torres Fialho, que possui o seguinte currículo brasileiro: PhD em Inovação para Cidades e Comunidades Inteligentes e Sustentáveis pela PUC-Rio e Instituto Copenhagen Business School. Consultora na área da sustentabilidade com mais de 20 anos de experiência, que contribuiu significativamente para o desenvolvimento sustentável, planejamento e gestão estratégica de cidades e comunidades. Sua carreira é marcada por colaborações de impacto junto a organizações como Petrobras, Brookfield Energias Renováveis e Vale, além de sua atuação na Prefeitura do Rio de Janeiro, na Coordenadoria de Cidades Inteligentes e sua ação voluntária na Autoridade do Desenvolvimento Sustentável do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Possui competências em gestão de projetos, comunicação estratégica e processos de inovação. Atua para a transição de territórios mais sustentáveis e centrados no bem-estar humano. Senhora palestrante, a audiência é composta por cerca de 600 discentes, em modo presencial e à distância, aguardam com expectativa suas palavras e, a partir do presente momento, estão à sua disposição. Boa tarde. Eu vou ficar aqui que eu fico mais perto de vocês. Primeiro, agradecer o convite de todos vocês e, principalmente, gente, agradecer a presença depois do almoço. Eu sei que é uma hora difícil de ficar acordada, mas eu quero fazer aqui desse momento um momento de trocas. O André está ali? Então, eu vou só botar um cronômetro aqui para eu não passar do horário. Então, vamos lá. Viemos falar de G20. Soube pela professora Margarida que a grande ansiedade, a grande expectativa é o G20. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Então, tá. Minha grande contribuição nesse assunto é exatamente a questão do pensar desafios globais e trazer isso para a nossa atuação local. Tá? Deixa eu só ver para lá, que eu tenho que... É para lá que eu aponto? Tá. Oi? Aonde que aponta? Santa Ana. Foi? Ela falou assim. Bom, vou começando então. Bom, eu fiz um questionamento de quem era o público do curso, para eu poder exatamente fazer um conteúdo que fosse útil, principalmente, antes de mais nada, ser útil para que, ao final do dia, vocês saiam daqui com aquela sensação de foi bom para mim, né? Eu aprendi e serviu para o que eu faço. Só que eu soube que é um grupo bastante heterogêneo, tem muitos perfis, faixas etárias, gêneros, funções, e fiquei naquela dúvida, né? Para onde eu direciono esse curso? Mas aí, uma coisa que é exatamente o que me faz mais feliz de estar aqui dentro, que é essa frase: nessa casa estuda-se o destino do Brasil. Esse é o nosso elo, é isso que nos conecta hoje. Eu imagino que todo mundo que está aqui sentado tem isso na sua essência, na sua inteligência, nos seus neurônios e principalmente na sua visão de futuro. Então, eu estou usando isso como nossa grande elo de conexão, tá, gente? Então, eu estou partindo disso. Fui convidada para falar sobre G20. Sim, Rio, capital do G20. Mas lembrando, Brasil, presidente do G20 neste ano, e gosto sempre de fazer um questionamento, para que a gente possa raciocinar juntos no dia de hoje, para que a gente possa ir construindo um raciocínio. Então, eu sempre faço uma pergunta para a gente ir ao longo do dia buscando uma resposta. Então, hoje a pergunta que eu preparei aqui para a gente é: como que nós cidadãos, nós instituições, representantes de instituições, podemos contribuir para o desenvolvimento do país, que é isso, por isso que a gente está aqui sentado nessa cadeira hoje, tendo como base os acordos globais do G20. Tá? Antes dessa pergunta, eu vou fazer uma visão geral do G20,
e vou fazer um cruzamento, fazer uma relação, vou chegar para cá para não ficar de costas para ninguém, entre os nossos desafios e o G20. Tá? Primeira pergunta, G20. As pessoas me perguntam muito, quando vai ser o G20? Tá? Eu venho falando desse assunto desde final de 2022, mais ou menos, e quando é que vai ser o G20? Quando é que vai ser o G20? Então eu pergunto, o G20 é um evento que tem uma data que vai acontecer? O que vocês imaginam disso? Vocês têm essa imaginação, essa ideia do G20 como um evento que a capital é o Rio de Janeiro? Vamos olhar aqui para os eventos. Vamos pensar aqui nesse calendário. Primeiro mostrar aqui a importância do Rio de Janeiro nesse calendário, na história dos grandes eventos de grande envergadura, onde o Rio foi palco de grandes decisões. A gente vai lá para Rio 92, que todo mundo conhece, foi um summit. Tá? Nesse summit, que foi importante, foi lançado o Espírito do Rio, que é importante, se vocês quiserem, o QR Code do vídeo está ali. Nesse Espírito do Rio, a ONU trouxe o quão importante esse espírito é para nos levar a pensar constantemente no nosso futuro. Vejam esse vídeo que vale a pena. Tivemos o Rio +20, que foi uma conferência, de onde começou a se pensar os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que sucederam os Objetivos do Milênio, que aconteceram, foram lançados num summit. Temos COP, Conferência das Partes, são conferências que acontecem todo ano, de onde saiu, por exemplo, o Acordo de Paris. Temos a Agenda 2030, baseado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde foram lançados numa Assembleia Geral da ONU. Tá? O G20, ele se encaixa nessa característica? De novo a pergunta, é um evento? É uma conferência? É um summit? É um congresso? É um fórum? O que é o G20? Gente, G é de grupo, G20 é o grupo dos 20. Só que o 20 já deixou de ser 20. 19 países, mais União Europeia, mais União Africana. Criado em 90, depois de uma crise financeira, com um grande foco nas questões econômicas, e em 2008, também após uma crise financeira, mudou a forma de como ele operava. Tá? O G20, ele é um fórum intergovernamental, tem uma representatividade territorial muito grande, como a gente está vendo no mapa. Ele é importante na definição da arquitetura e da governança econômica mundial, sim, mas olha só o impacto que ele tem. Ele representa mais do que 80% do PIB mundial, ele representa aproximadamente 80% do comércio internacional, ele compõe 2/3 da população mundial, ele é responsável por mais de 80% das emissões de gases de efeito estufa, e ele tem mais do que 60% da área do mundo. Então, esse é o G20. Ele não tem um secretariado, ele não tem uma sede fixa, ele funciona, ele tem uma presidência rotativa, anual, e ele funciona por meio de uma troika. Vocês já ouviram falar dessa questão da troika? Sim ou não? Eu preciso de vez em quando de um termômetro, gente, para não falar nem de mais nem de menos. A troika é a seguinte, a gestão, o processo do G20 funciona dessa forma. Sempre são 3 países. Tem o país presidente, que esse ano é o Brasil. Tem o país junto do presidente, que foi presidente, no nosso caso aqui a Índia, e o país que vai ser presidente, a África do Sul. Isso para garantir a continuidade dos acordos. A gente precisa, a Índia está aqui para garantir do que foi feito lá, falado lá, está sendo continuado aqui. A África do Sul está aqui para entender o que está sendo falado, para continuar lá. Ano que vem o Brasil vai ser o antecessor, vai estar lá também na troika, na África do Sul. Então funciona como uma troika. Nós recebemos da Índia o que foi resultado do ano passado. E funciona de seguinte forma, tem 2 grupos de grupos. Tem os grupos de trabalho, que são grupos mais fechados, que funcionam em nível ministerial, e são uma série de temas que eu já vou passar isso para vocês. E tem um outro grupo de grupos, que são os grupos de engajamento, onde já se permite uma participação da sociedade civil, de outros atores. E esses grupos se encontram, geram resultados, e no ano seguinte entregam para o próximo país. E esse é o processo do G20, é assim que ele funciona. Só um ponto aqui que é importante a gente destacar, em relação à troika. O que está pintado em verde aqui, esse mapa, ele está com o Brasil no meio, Brasil no centro do mundo. Ele já está, assim, seguindo o modelo que o IBGE lançou no Atlas Escolar, no movimento de Brasil no centro do mapa.
para exatamente provocar um comportamento mais proativo, uma outra postura diante do mundo, a gente sair daquele cantinho e a gente assumir uma liderança e um protagonismo maior. Então, os mapas que eu trago já sigam um pouco esse conceito que o IBGE já abraçou, inclusive já está lá no prédio deles. Enfim, o que está verde é sul global, países em desenvolvimento, o que está laranja é o norte global, países desenvolvidos. A troika atual é sul global. A troika anterior também é sul global. Foi Indonésia, Índia e Brasil. Agora é Índia, Brasil e África do Sul. Depois vai ser Estados Unidos. Por que isso é importante? A gente está em 2 mandatos seguidos levando para a pauta prioridades do sul global. E isso aconteceu pela primeira vez na história do G20. Ainda não tinha acontecido. Ainda não tinha se repetido países juntos do sul global. E são países que se dão bem, países aliados. Então, isso é uma oportunidade, sim, para o Brasil, que a gente não pode esquecer, e eu vejo pouca gente falando sobre isso. Tá? Então, aqueles grupos que eu falei para vocês. O grupo que é o nível mais ministerial, ele funciona numa, o que eles chamam de trilha de Sherpa e trilha de finanças. Trilha de Sherpa, coordenado pelo Ministério das Relações Exteriores, e trilha de finanças aqui pelo Ministério da Fazenda. Eles têm esses grupos que trabalham temas muito diversificados, já vou passar para vocês, e forças-tarefas, que normalmente são iniciativas do próprio país que está sediando. E temos aqueles grupos que são os grupos de engajamento, onde a gente pode participar, já permite a participação de sociedade civil, de outros atores que são afins aos temas. É quando a gente escuta falar de B20, Y20, L20, C20, um monte de 20, significa business, jovem, mulheres, sociedade civil, startups. Então, são uma variedade de temas muito grandes. Esses grupos que eu estou falando, eles não têm uma estrutura rígida e fixa desde o início. Eles foram sendo criados e lançados ao longo da história do G20, acompanhando o desenvolvimento do mundo, o que é as demandas do planeta, as demandas mundiais. Então, não é uma agenda fixa que todo ano se repete, não. Eles são criados. Então, se a gente pega lá 2010, foi criado lá o grupo de trabalho de anticorrupção e desenvolvimento, o grupo de engajamento de business. Aqui a gente pega, em 2015, o grupo de engajamento das mulheres, por exemplo. Em 2017, o grupo de trabalho de saúde, o de engajamento Urban 20. A gente pega 2020, foi lançado um grupo de trabalho de turismo. Bom, como vocês estão vendo, eles vão acontecendo. Esse ano, embora tenha se começado a discutir o grupo dos oceanos na Indonésia, o Brasil lançou o grupo de oceanos, Ocean 20. Então, ele é um processo. Então, eu diria que o G20, ele é um conjunto de reuniões, ele tem conferências de midterm conferences dos grupos de engajamento, ele tem summit, ele é um fórum, mas mais do que isso, ele é um processo. Ele é um processo vivo, ele é um processo dinâmico, tá? E eu apontei de novo, Ana. Foi? Foi. Tá? Então, ele começou ali como temas todos voltados para questões econômicas, mas hoje ele é uma plataforma, ele é um espaço muito privilegiado que deve ser aproveitado para antever algumas instabilidades e criar soluções antes, né, preventivas, em áreas que vão do comércio ao turismo, da cultura até as mudanças climáticas. Vocês vão ver, são muitos temas que são trabalhados. Nesse ano, o Brasil colocou na pauta como prioridades o combate à fome, pobreza e desigualdade, transição energética e desenvolvimento sustentável e reforma da governança internacional. Foi isso que o Brasil levou para a pauta como prioridade. Eu acho que eu tenho que apertar de alguma forma diferente. Aqui eu vou passar rápido. Uma coisa, gente. Eu trouxe uma apresentação, vou combinar uma coisa aqui com vocês. Ela é extensa, porque algumas coisas eu vou passar para vocês como exemplos. Mas eu não vou fazer essa maldade com vocês de passar esse monte de conteúdo depois do almoço e pedir para vocês prestarem atenção, porque é humanamente uma coisa muito complicada de se pedir. Então, eu vou deixar essa apresentação. Se vocês quiserem ter acesso a esse conteúdo, depois vocês olhem para o tema que for mais de interesse. Eu só quero dar um panorama de como é que a coisa funciona.
Tá? Então, esses aqui são os grupos de trabalho. Os grupos de trabalho são aqueles que eu falei que acontecem em nível mais ministerial. Então, a gente tem agricultura, por exemplo, que vai pensado muito nos preços globais dos alimentos, tem mais essa temática, muito focado no ODS 2, foi lançado em 2011 na França. Temos um grupo de corrupção lá de 2010. Tá? Temos cultura, temos economia digital, temos redução de riscos de desastres, criado bem recente, esse grupo é novo. A gente está vendo muita coisa acontecer. Então, é aquilo que eu falei, é dinâmico. Os grupos são criados muito reflexo do que a gente está vendo acontecer no mundo. As mudanças climáticas que estavam no mundo das discussões acadêmicas lá atrás, distante de nós, agora está muito perto. Então, surgiu essa urgência, né, de levar isso para um debate mais concreto. Então, já existe esse grupo. Grupo de desenvolvimento. Hoje ele é quase que um guardião do cumprimento da Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável. Grupo de trabalho de educação, de emprego, de transição energética, de sustentabilidade climática e ambiental, de saúde, de turismo, comércio e investimento. Tá? Aqueles são os grupos de trabalho. Agora eu vou falar do grupo dos 20. Aqui eu acho mais interessante, que é onde a gente pode participar. Como é que funciona esses grupos? Cada ano, uma instituição do país assume a coordenação. Então, como eu falei, como o G20 não tem uma sede, não tem um secretariado fixo, ele é rotativo, isso acontece também com os grupos de engajamento. Então, cada um que coordena define como se dará essa participação, define a agenda de eventos, ele coordena aquele grupo naquele ano. O grupo Business Training, esse ano está sendo coordenado pela CNI, tá? Ele conta com a participação de empresas e associações empresariais e visa esse diálogo, tá? Da comunidade empresarial num contexto global. A gente tem o grupo C20, coordenado pela Bong Gestos, que é voltado para as organizações sociais, para dar voz ao não governamental e não empresarial, tá? Num contexto global. C20 está muito ativo, está sendo coordenado pelo IPEA, SEBRE e FUNAG, conta com especialistas, os think tanks, tá? É uma espécie de um banco de ideias e é um pano de chão para políticas. É um grupo que está muito atuante. Temos os dos jovens, Secretaria de Juventude da cidade do Rio, Conselho Nacional da Juventude, Secretaria Nacional de Juventude conduzindo isso, para que jovens lideranças também tenham voz naquilo que vai ser levado para a discussão global. Grupo de trabalho que representa os interesses dos trabalhadores, parlamento. Tá? O Parlamento e o Urban 20 são um dos poucos grupos que têm participação de representantes governamentais. Science 20, grupo da ciência, coordenado pela Academia Brasileira de Ciências. Traz também a Academia Nacionais, que querem participação da academia, né? Também um diálogo para aproximar a comunidade científica e os formuladores de políticas. Tem aqui a fiscalização, tá? As instituições de controle também participam. Tribunal de Contas da União coordena. Startup foi criada ano passado na Índia, tá? Visa também esse ecossistema de startups estarem inseridos também nas discussões do G20. Das mulheres também, tem um grupo focado só nas mulheres. Foi criado em 2015, o Ministério das Mulheres coordena. Tá? Então, tem um compromisso que foi firmado em 2014, que é 25 por 25, que é exatamente reduzir a diferença de gênero na participação de força de trabalho em 25% até o ano de 2025. Está muito focado nesse desafio. Urban 20 é das questões urbanas. Ocean 20, como eu falei, é recente, começou a ser falado em 2020, foi estabelecido esse ano, ainda está novo. Tá? Debater os debates sobre a economia dos oceanos, de modo geral. Temos o de justiça também, tá? O Supremo Tribunal Federal está à frente disso aqui. Aqui estão os QR Codes, se vocês quiserem ver. Não explorei esses grupos aqui em detalhe, para não ficar muito maçante para vocês. Os grupos de trabalho e os grupos de engajamento. Se alguém quiser saber mais, explorar um tema que tenha mais interesse, que não tenha, quero saber mais desse grupo, quero participar, ainda dá tempo, porque sempre dá tempo. Como a gente falou, isso é uma história. Ele vai para a África do Sul ano que vem, mas ele não é um evento que vai ser da África do Sul. Ele é o grupo dos 20, do qual o Brasil faz parte, e do qual a gente faz parte também, portanto. Tá? Então, continuamos parte do G20.
ao longo dessa história. Não devemos achar que tem uma cúpula em novembro que depois passou. Não, pelo contrário. Vamos ver como é que a gente se apropria mais do que está sendo falado para continuar melhor ainda. Tá? Vejam o calendário. Isso aqui é primeiro semestre. É só para dar uma ideia da grandeza. Isso aqui são só os grupos de trabalho. A quantidade de vezes que eles se encontram. Primeiro semestre, segundo semestre, ali naquele QR Code também tem o calendário. Tá? Então, são reuniões... Se alguém queria pegar, para ser rápido, mas enfim. Como a gente vê, a cúpula final é no Rio, mas o G20 é no Brasil inteiro, tem reuniões acontecendo em vários lugares, são mais de 120 eventos, tá, nessas cidades, e no Rio será, de fato, a cúpula final, 2 cúpulas, uma voltada para os chefes de Estado, e também a cúpula social, que é onde a gente tem os debates dos grupos de engajamento, que abre um pouco a participação. Acontecerão essas 2 cúpulas. E aí, isso é só um pedaço, tá? Quase que 25%. O que acontece no final de tudo isso? A gente gera vários documentos de temas que foram exaustivamente conversados, discutidos. Uma coisa interessante do G20, não é votação, é consenso. Então, as discussões são voltadas para se buscar consensos. Todos os temas, depois de uma pauta bem, né, exaustivamente falada, geram documentos. Aqui tem uma lista de documentos que pode ser feito também. Se vocês quiserem baixar algum documento de algum tema, aqui nesse QR Code tem essa lista. Ali tem a declaração final, que é o que normalmente a gente imagina que foi o G20, né? Aconteceu lá a cúpula naquele dia e o documento é só aquele. Não, não é só aquele. É um monte. Só que no final daquele tem uma lista dos anexos, com a lista de tudo que foi produzido. Então, pelo nome desses documentos, vocês conseguem achar na internet, porque esses documentos, embora sejam gerados pelo grupo dos 20, são documentos orientadores para o mundo. Não é uma coisa de exclusividade de quem criou, pelo contrário. Pessoas capacitadas discutiram muito, trabalharam muito para disponibilizar isso para a gente. Tá? E aí, deixa eu olhar aqui como é que está o tempo, que eu sei que tem gente com sono. Como é que o G20 tangencia o nosso desenvolvimento? Afinal de contas, a gente está sentado aqui pensando no desenvolvimento do nosso país, né? Então, onde é que esses assuntos se cruzam? E achei que isso era importante a gente trazer, porque o funcionamento do G20 é isso aqui que eu acabei de passar para vocês. Ficou alguma dúvida em relação a como que o G20 funciona? Eu vou fazer o seguinte, me falaram que no final são as perguntas, então eu vou fazer para a gente não perder a linha de raciocínio, e aí a gente abre para questões sobre o que foi falado. Falei sobre um processo bem formal de como é que a coisa acontece. Mas vamos pensar, G20 e o nosso desenvolvimento, como é que a gente usa isso? Tá? Então, eu vou tomar como base os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, porque desde 2016, quando foi feito o Plano de Ação do G20 para acelerar os ODS, isso tem sido pauta constante e isso tem permeado todos os grupos. Então, tomando como base esses objetivos, o que a gente vê como ameaça para o nosso desenvolvimento hoje, em relação a essa base? Assim está o Brasil, tá, gente? No último dashboard, tem alguns que eu acompanho, esse é o que eu prefiro acompanhar, ele dá uma série histórica muito interessante, além de dar indicadores com fontes de referência para a gente acompanhar. Ali tem outros. Eu vou aqui passar só a legenda para falar com vocês sobre essa legenda e vou passar para o seguinte. Esses quadrados aqui representam os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Os quadrados que estão verde significam os objetivos que o Brasil alcançou. Os quadrados que estão amarelo significam os objetivos que a gente ainda tem algum desafio, mas tem chances de alcançar até 2030. Os que estão laranja, a gente tem grandes desafios pela frente ainda. E os que estão em vermelho, num português muito claro, vocês me permitam aqui, estamos com grandes encrencas, estamos encrencados no vermelho. As setas representam as tendências. A seta virada verde para cima significa que ou a gente está no rumo de alcançar, ou a gente está no rumo de manter o que já alcançou. A seta amarela para o lado, estamos melhorando moderadamente. Dependendo de como estamos, devemos chegar lá, dependendo de como estamos, pode não ser suficiente. A seta virada assim, estamos estagnados. Não está acontecendo nada. E vermelha para baixo, estamos piorando. Então, se a gente olhar aqui, eu botei em português, se a gente olhar alguns dos nossos desafios, eu gosto sempre de começar com coisa boa,
com os que a gente está bem, se a gente olha o 7, que é a energia limpa, a gente tem uma matriz muito favorável, e as parcerias para a implementação dos nossos desafios, a gente alcançou. A gente está bem, digamos assim. Mas eu falei que eu ia olhar para os nossos desafios, então vamos olhar para os nossos desafios. Vejam, redução das desigualdades. Não à toa isso é uma prioridade esse ano do G20. Tá? É lá, está na pauta principal. A gente está com muitas dificuldades para alcançar e a gente está piorando. Tá? Os objetivos 14, 15 e 16, vida na água, vida na terra e paz, justiça e instituições eficazes. Estamos bastante ruins nesse desafio e estamos estagnados. No 12, que é não estamos sabendo nos comportar. Consumo e produção responsáveis, a gente não está indo bem nesse comportamento. Mas a gente está melhorando, a gente pode comemorar um pouquinho. E fome zero e agricultura sustentável não está vermelho, não. A gente não está naquele desafio maior. Mas vejam que a gente está laranja, os desafios são grandes e estamos piorando. O que significa que a gente pode chegar a ser vermelho em breve, porque não estava laranja antes. Tá? São esses os objetivos que correspondem a esses números. Reduzir as desigualdades no nosso país e entre países. Os outros 3 ali, a gente tem que proteger os nossos ecossistemas terrestres, florestas, degradação dos solos, os oceanos, os mares, ter sociedades mais pacíficas, inclusivas, instituições mais fortes e, no nosso, que também é um ponto de atenção, erradicar a fome e alcançar a segurança alimentar, que a gente vem escutando muito falar, mas muitas vezes está distante da gente. Esses são os nossos desafios. Tá? E eu via muita gente falar, inclusive semana passada eu estava conversando, eu estive numa reunião, e a pessoa falou, mas isso não é comigo não, o meu core business não tem nada a ver com isso, mudança climática não é comigo não. Isso está do nosso lado, gente, a gente não sabe o que fazer com lixo, a inteligência artificial está chegando e a gente está ainda sem saber como é que usa para o bem, ou se não for usada para o bem, os danos que isso pode trazer. Enchentes estão acontecendo agora muito pertinho da gente, doenças respiratórias sim, tá? Segregação muito perto da gente, aqui no Rio a gente vê isso muito forte, e as questões urbanas que de fato a gente não está conseguindo lidar com as nossas questões urbanas. Então sim, aqueles desenvolvimentos lá da ONU, lá longe, sim, são problemas nossos sim, tá? Então, eu estou trazendo aqui alguns, deixa eu olhar de novo aqui o tempo, para não, eu estou vendo gente com sono. Esse é o nosso maior desafio, que é a redução das desigualdades. Esse é o mapa do mundo nesse quesito. A gente vê que esse é até um problema do mundo, tá? Não é só nosso, não. Ali do lado, a gente vê alguns indicadores, e por isso eu gosto desse sistema de acompanhamento, porque eles nos trazem indicadores que são muito concretos, com referências que são confiáveis e que, portanto, nos permite atuar de forma precisa e assertiva para poder contribuir com alguma coisa. Temos 2 índices e que estamos mal, estamos vermelhos, estamos muito ruins nos 2 em relação a isso, o índice Palma e Gini. Ali sempre vai ter, e eu vou deixar esse material com vocês, o nosso valor da última vez que foi medido e o nosso objetivo de longo prazo. Tá? Então, por exemplo, o Gini, a gente estava em 2021 com 52,9. Quanto menor, melhor. O nosso objetivo é chegar em 27,5, sendo que a gente está piorando. Tá? Essa é a nossa realidade. Palma, mesma coisa, 2,92, a gente tem que chegar em 0,9. Então, se a gente abre esses indicadores, a gente consegue ver tudo que está lá dentro e a gente consegue planejar o que fazer. Só para vocês terem uma ideia do que aconteceu do ano passado para esse ano, não teve uma mudança muito grande, a não ser nos Estados Unidos, mas é uma questão mundial. O nosso comportamento aqui de consumo e produção responsável também é um desafio, esse assunto também é trabalhado no G20, tá? E as nossas questões são lixo eletrônico e emissões de nitrogênio baseado na produção, tá? E não nas importações. Esse é o mapa do mundo nessa questão. Não vou passar os indicadores, como eu falei para vocês. A questão do 16. A questão do 16, aqui é um lugar bom para falar sobre esse 16. Se refere a paz, justiça e instituições fortes. E aí, quando a gente olha ali do lado, tudo que a gente está vermelho, homicídios são tratados nos grupos do G20. Tá? Crime efetivamente controlado, índice de percepção de corrupção, temos sim um grupo temático anticorrupção lá, e tempos de processos administrativos, temos sim
alguns grupos falando sobre isso, inclusive das novas tecnologias. Também não estamos bem em liberdade de imprensa, expropriações legais e adequadamente compensadas. Temos aqui os indicadores, como estamos, como deveríamos estar, tá? Vida na água. Aí, vida na água, a gente tem ninguém bem. Não tem ninguém em verde no mapa, tá? Os nossos maiores desafios aqui são o índice de saúde do oceano. Se vocês pegarem o grupo de trabalho de mudanças climáticas e ambientais, os resultados, eles têm documentos muito precisos sobre questões muito específicas. Então, tem um trabalho só com diretrizes de economia do mar, só de mudanças climáticas, só de emissões. A gente tem diretrizes muito focadas em cada um desses assuntos. A gente pode buscar as referências do que os grandes pensadores do mundo estão falando sobre esses temas. Tá? Os peixes capturados, que são logo depois descartados, é o nosso outro problema. A gente vê que os problemas não são problemas longe, são problemas próximos da gente. Vida na Terra também não é um problema só nosso, né? Temos problemas aí de área média protegida e do desmatamento permanente, que a gente escuta com muita frequência, né? A gente não está longe, a gente todo dia escuta matéria sobre isso aqui. E aqui estão os indicadores com as referências, onde a gente pode buscar mais informações. Tá? E aqui eu vou passar rápido, como eu gosto de trazer coisas boas. Então aqui é onde a gente está bem. Olha como está bonito esse mapa aqui, o Brasil verde, né? Olha como também somos bastante bons. A gente também tem que olhar o lado bom do Brasil. E aqui aqueles que a gente não está tão bem, que temos desafios ainda bastante grandes, que é a erradicação da pobreza, da fome. Fome, como a gente viu, a gente está laranja, piorando, mas a insegurança alimentar é uma questão mundial, que está sendo muito tratada no G20, não à toa. Olhem como é que está essa questão no mundo. Tá? Saúde e bem-estar, equidade de gênero, trabalho, indústria, inovação e infraestrutura, educação de qualidade, água potável, saneamento básico, cidades e comunidades sustentáveis, ação contra a mudança do clima, tá? E o que o G20 tem a ver com isso tudo, né? Vocês vieram aqui ouvir falar de G20, eu estou falando de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Cadê? Como é que isso se fala? É uma coisa só, gente. E a gente precisa de ter um ponto de partida para trabalhar. O G20, ele tem relação simplesmente com todos os objetivos, e ele trabalha em cima desses objetivos. Todos eles têm relação com os temas. Do lado de lá estão os grupos de trabalho, que eu falei, da trilha dos Sherpas, da trilha de finanças. Do lado de cá estão os grupos de engajamento. A gente tem alguns grupos que são muito específicos, trabalham um tema, e a gente tem alguns grupos que são mais influentes e tem outros que são transversais. Então, nesse mapa aqui, esses que estão em cinza são grupos transversais, que não necessariamente esse ano estão trabalhando um tema específico, mas pode ser pauta desses grupos. Os que estão marcados naquele verde, eles influenciam 4 ou mais temas, 4 ou mais desafios. E os outros são mais específicos. Mas como a gente vê, isso é um grande sistema, está tudo ligado, tanto que tem alguns grupos que trabalham em conjunto com outros. Tá? Então essa é a grande relação. O G20 precisa funcionar com propósitos, com objetivos, diante de desafios. Essas pessoas vêm trabalhar, discutir, passar um ano debatendo assuntos, chegar a consensos para chegar em algum lugar, né? Não é para ficar no aéreo, isso é para virar ação. Então é importante fazer essa ligação, é importante a gente ter objetivo, ter meta, ter indicador, saber onde quer chegar e saber onde estão as fontes de referência de quem está levando isso a sério e trabalhando, fazendo um trabalho bonito. Então, olhando aqui para os nossos desafios, eu fiz esse dever de casa aqui já para adiantar a vida. Onde é que a gente busca as referências? Temos um desafio 10 ali, bem complicado, como a gente viu. E a gente viu também que isso é um problema mundial. E a gente viu também que isso foi levado para a pauta como prioridade. Vejam que o desafio 10 não tem nenhum grupo específico falando sobre o desafio 10. Então, temos que forçar que esse tema seja inserido nas pautas transversais, tá? Que são aqueles grupos aqui. Tem um grupo de desenvolvimento, economia digital, pesquisa e inovação, jovens, think tanks, organizações sociais, ciências, urbano e os de controle. Todos esses têm a ver, todos esses precisam levar a sério essa questão, porque o mundo não está sabendo lidar com isso e o Brasil menos ainda.
Tá? A gente tem o 12, que tem esses grupos específicos, além dos transversais. A gente tem o 14, da água, tem esses grupos específicos, além dos transversais. O 16, que é da paz aqui, das instituições fortes, da justiça, idem. E o 2, embora não seja o grupo com o maior desafio nosso, é aquele que a gente está quase chegando lá, não está bom. A gente tem o grupo de agricultura e de emprego que também trata dessas questões. Para que tem esse resumo aqui? Esse resumo é o mais importante quando a gente fala de G20, com a pergunta, o que eu tenho a ver com isso? Aonde eu me insiro nesse negócio? Esse negócio é lá de Brasília? Eu escutei, eu estava falando aqui com a professora Margarida semana passada, eu estava com uma pessoa importante, de uma organização nacional importante, que o que eles fazem impacta o nosso país. E aí eu estava com uma outra pessoa, até só esclarecendo aqui, só um parênteses, o chapéu que eu uso quando eu estou falando de G20 é o chapéu do programa Rio 2030, que é um programa do governo do estado do Rio, dentro de um órgão chamado Autoridade de Desenvolvimento Sustentável, que é transversal a todos eles. Esse é o chapéu do G20, mas eu gosto de falar também que a minha melhor profissão é a de carioca, e trabalho, portanto, na academia, trabalho também junto à prefeitura e ao governo, porque no banco da torcida, eu sou sempre no banco que está a favor, eu quero que ganhe. Então, eu vou ajudar quem estiver lá naquele momento. Tá? Então, eu tenho alguns, e o meu grande partido, eu tenho um partido. Eu vou confessar para vocês que eu tenho um partido, e que eu não abro mão do meu partido. Eu sou Brasil, tá, gente? Então, quem estiver lá, eu vou ajudar, eu sou favorável. Então, esse é meu chapéu, minha profissão é carioca, e meu partido, eu sou Brasil, eu quero que o Brasil funcione, eu acredito que isso possa acontecer. Então, voltando para cá, eu dei para vocês a lista de onde tem os documentos. Vão ser gerados novos documentos. Aqui estão alguns dos nossos desafios. Nesses grupos tem diretrizes do que a gente deve fazer. Tá? Isso é importante. Tá? Daqueles resultados dos nossos, aqui eu trouxe alguma dica aqui, de quais são os grupos que a gente tem que olhar. Tá? Eu vou fazer uma pausa, porque eu sei que tem muita gente precisando de um café, e aí a gente volta daqui a pouquinho. Mas olha só, é um prazer estar aqui a doutora Fabiana, porque ela traz a questão da pessoa prática e tem o diploma de academia. Então, assim, ela é apaixonante, eu acho que o melhor papel que eu tenho no PSEG é conversar com os palestrantes santos, me apaixonar por eles, e ela é uma pessoa que eu me apaixonei. Então, assim, eu acho que eu não sabia até que era teórica, eu não sei se vocês sabem, mas eu não sei. Então, eu adorei, eu não sabia nada. Então, eu venho aprender, né, e aprender com todos vocês. Eu acho que todo mundo fez prova. Então, nós estamos aqui com a esposa da pessoa que fez o vídeo para nós, que é a nossa mãe. Regina, muito obrigada ao seu marido por nos ceder essa música. Será que você gosta, Ana? Ok, a Ana vai passar então. Mas eu vou contar para vocês que vocês vão dizer. Tá? Obrigada, Ana. Obrigada, Regina. Sem ônus para Ege, viu, Ana? É esse vídeo. Então, tem várias imagens e tal. Ele é nosso. Tá só ali, ó. Aqui não tá. Tá só ali o vídeo. Agora foi. Já foi.
Tá? Aqui, olha aí, eu sei lá. Cristina, muito obrigada, Hugo, Samuel. Obrigada social, vai ficar tocando para nós. Vai ser de vocês. Tá bom? Tá bom, intervalo. Obrigada. Agora, como Eu sou. Você autoriza dar para nossas questões? Na loja. Obrigada. Senhoras e senhores, será o encerramento final de 15 minutos, com retorno às 2h40. Atenção às saídas das autoridades.